Vontade de potência, de Nietzsche, parte 1, aforismo número 61. Até que ponto os psicólogos se deixaram corromper pela idiosincrasia moral? Nenhum dos antigos filósofos ousou afirmar a teoria do, entre aspas, servo-arbítrio, isto é, uma teoria que nega a moral. Ninguém teve a coragem de definir a essência do prazer, de toda a espécie de prazer, de felicidade, entre aspas, como um sentimento de poder. De fato, o prazer do poder era considerado imoral. Ninguém teve a coragem de considerar a virtude como consequência da imoralidade, de uma vontade de poder, a serviço da espécie, ou da raça ou da cidade, pois a vontade de poder era considerada uma imoralidade. Em toda a evolução da moral não existe uma única verdade. Todos os elementos conceituais, por meio dos quais trabalhamos, são ficções. Todos os fatos psicológicos sobre os quais nos fundamentamos são falsificações. Todas as formas da lógica que introduzimos nesse reino da mentira são sofismas. O que caracteriza os próprios filósofos moralistas é a total ausência de toda limpeza, de toda disciplina intelectual. Tomam os belos sentimentos por argumentos. Seu peito inflado de entusiasmo lhes parece o odre repleto de sopro divino. A filosofia moral é o período escabroso da história do espírito. Primeiro grande exemplo: desastre inaudito realizado em nome de moral, sob o patrocínio da moral. Na realidade, decadência sob todos os aspectos. Nunca se poderia insistir mais severamente na afirmação de que sejam os grandes filósofos gregos que representam a decadência de todas as faculdades gregas e que suas tendências sejam contagiosas. À força de tornar a virtude completamente abstrata, eram gravemente tentados a se tornarem eles próprios abstratos, isto é, a se separarem de toda a comunidade. O momento é realmente digno de ser notado. Os sofistas empreendem a primeira crítica da moral, o primeiro esclarecimento sobre a moral. Colocam lado a lado a pluralidade, a diferenciação local, dos juízos de valor morais. Dão a entender que toda moral pode ser justificada dialeticamente, isto é, adivinham que os fundamentos da moral são necessariamente sofísticos, princípio que mais tarde foi demonstrado de maneira grandiosa pelos filósofos a partir de Platão até Kant. Estabelecem essa primeira verdade de que não há moral em si, bem em si, que é a impostura falar de verdades nesse domínio. Mas onde estava então a probidade intelectual? A cultura grega dos sofistas nasceu de todos os instintos gregos. Ela pertence à cultura da época de Péricles, tão incontestavelmente como Platão dela é excluído. Tem seus precursores em Heráclito, em Demócrito, nos tipos científicos da filosofia arcaica. Ela se imprime, por exemplo, sua expansão na cultura superior de um Tucídides, e terminou por ter razão. Todo o progresso do conhecimento teórico-moral ressuscitou os sofistas. Nossa maneira moderna de pensar segue em elevado grau a forma de pensar de Heráclito, de Demócrito e de Protágoras, porque Protágoras resumiu em si as duas partes de Heráclito e de Demócrito. Platão, um grande Cagliostra, que se atente à maneira como julgava Epicuro, como julgava Timon, amigo de Pirro. A honestidade de Platão está acaso isenta de dúvidas? Mas ao menos sabemos que queria que se ensinasse como verdade absoluta o que ele próprio não considerava como verdade relativa. A existência individual e a imortalidade individual das almas.